aberto agora, hein? Agora, hein, Será que pai? agora sim? Coisa linda. Gostei do cabelo, viu? Não, eu O ia dar cabelo tá escova, mas com essa pandemia fica meio complicado, né? meio complicado, é a mesma coisa, né? Eu ia fazer a barba também, mas com essa pandemia tá meio complicado. E aí, Alu, como é que tá? Fala, Luciano, como é que tá? Tudo certo, velho, tudo certo. Pessoal que Fala, tá por aí, já pega esse aviãozinho aí, ó, já começa a encaminhar pra galera, pra divulga gente, aí. pra gente encher aí. Quanto mais gente, melhor pra gente debater. O pessoal do Aracaju, né? Pessoal de Aracaju, da Uninassal Aracaju. Coisa boa, velho. Isso aí. Hoje a gente vai falar de exercício e hipertensão. Vamos chamar essa galera aí. Eu tava testando contigo aquela hora, eu testei, quando saí da live, o celular desligou, velho. Desligou. Eu achei que não ia ligar nunca mais. Aí você sabe como é Motorola, né? A Motorola passa uns 35 minutos para ligar de novo. Aí Não, foi uma. Para ligar de novo foi aquela confusão, viu, velho? ó, Mas. tá entrando a galera aí daqui também. Aí Indiamara, sim. aluna lá de Caruaru, vai fazer mestrado agora com a gente. Aluna de Boa. Breno Pará. Vê a Seja pressão. bem-vindo. Grande Breno Fará, né? Breno, que é Grande Breno Pará. nosso amigo aí, parceiro de trabalho. Já Gente levou, fina demais. já levou muita pressão. Inclusive, vou mostrar alguns Já. artigos aí do pessoal. Dele, né? Alu, Muito bom. e aí, vamos nessa? Vamos começar? Vamos começando, né? Galera, Já. já pode aí, o pessoal vai entrando. É, As tá certo. dúvidas que tiverem, já vão colocando aí. E, assim, hoje vai ser a live mais simples que eu vou fazer na minha vida para falar de hipertensão, pelo fato de que qualquer dúvida que eu não saiba, tem a Luísio, pô. Aí eu tô tranquilo demais. O cara é fera aí na pegada, tá? Velho, deixa eu nem falei de você, pô. Deixa eu te falar de você rapidão. Um segundo. Ó, antes da gente começar, eu vou só falar de Luciano aí rapidamente, para quem não conhece. O Luciano, ele é especialista, né, em exercício aplicado à reabilitação cardíaca e grupos especiais. Ele é mestre, foi mestre em educação física, um mestrado muito sofrido, né, Luciano? Muito ralado. E Amo o doutor, olha tempo. só, olha o nível do cara, velho, que tá conversando com vocês hoje. O cara é doutor em medicina, na área de neuropsiquiatria e ciência do comportamento. O cara não é fraco, não, véio. Aproveita o cara aí, Não, porque o cara tá em outro nível. Hoje, muito pelo e contrário. hoje, e hoje ele é professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco, e só de gestão acadêmica o cara tem 10 anos. Olha só, 10 anos só de gestão acadêmica. 10 anos atrás eu tava com, Você né, tá mandando com em tudo. 15, Já tá. tava não, negativo. Muito bom, muito bom. Esse é Luciano, para quem não conhecia ainda, é um cara que estuda, né, e tem uma vasta experiência com exercício físico e hipertensão. Então, a gente está aqui para fazer um debate bem saudável aí. Espero que vocês aproveitem bastante, né, e perguntem qualquer dúvida à medida que a gente for, for vendo aqui as perguntas e vai tentando responder. Já vamos começar, né, Luciano? Daqui a pouco o Instagram vai derrubar a nossa live. Vamos. Começamos umas 7h05, eu acho. Então, vamos embora. Pronto, show de bola. Manda bala, fica à vontade. Não, então, primeiro eu estava conversando com a Luísio, né? Prazerzão receber o convite aí da Unassal de Aracaju. Tenho família em Aracaju, é uma cidade que eu acho espetacular. É bom Espero mesmo. em breve estar voltando aí pra gente comer um caranguejo e tomar uma cervejinha aí na orla, beleza? Aí sim. Então, o que eu estava conversando com ele, a gente vai começar. Primeiro, é importante que o profissional da educação física ele tenha um entendimento do conceito de hipertensão. Que quando a gente vai falar em conceito, você só pode classificar um indivíduo como hipertenso se ele tiver os níveis pressóricos elevados em pelo menos dois momentos distintos. Tá? Normalmente a gente faz a coleta em três. Olha, quem entrou aí, ó, o professor Sérgio Caú, né? Aí é outro nível, né? Professor Meu Deus do céu. pessoal de Aracaju, né? Alguns já conhecem.
mas Caú é uma das grandes referências, Ô, não só do ô Pernambuco, do Brasil. Luciano, entrar um cara do nível de caô aqui na live, o cara chega treme, né? Chega Não, gagueja. na Meu Deus. realidade, a internet deu uma travada, porque Já é travou aqui, pesado. ó. Então, quem não teve, o pessoal de Aracaju aí que não teve a honra de ter aula com o Caú, mas em breve terá, né, que o homem roda o Brasil, né? Isso aí. Então, primeiro, a questão do conceito, né? Que algumas pessoas aí já classificam como hipertenso, mas na realidade não. Uma pessoa pode só ter o nível pressórico, né, os valores pressóricos elevados em determinado momento, mas não necessariamente ser classificado como hipertenso. E assim como a gente sabe que a hipertensão em si, ela é multifatorial. Então, o primeiro ponto, Alu, que essa pandemia ela já veio para fazer com que o pessoal pensasse um pouquinho diferente, é pensar no aluno fora da academia, né? Eu acho que a galera tem muita visão do aluno dentro da academia e isso, ao meu ver, é uma visão extremamente limitada quando a gente fala de hipertensão, certo? Até porque são vários fatores que podem influenciar fora da academia e o cara só tem um controle do exercício e olhe lá quando tem. A gente hoje, daqui a pouco a gente vai discutir alguns pontos sobre características do treinamento e que algumas pessoas pensam que o treinamento para o hipertenso ele é igual ao normotenso e a gente vai ver que é totalmente diferente, certo? Então, o primeiro ponto para classificar o indivíduo com hipertenso. Sim, Alu, eu vou fazer o seguinte. é, Fala. Qualquer coisa, eu estou com minha aula aberta aqui, eu viro a Uhum. câmera e a gente mostra o slide, beleza? Tranquilo, Aí eu tranquilo. mostro o artigo, a gente vai debatendo, vai nesse sentido. Beleza. Então, um dos pontos que a gente já até, um fator interveniente relacionado à pressão é o nível de estresse. E se a gente for avaliar hoje, as pessoas, durante essa pandemia, estão com nível de estresse elevadíssimo, né? Então, a gente também precisa tentar controlar isso para que a gente tente minimizar um pouquinho desse nível de estresse para que isso não possa repercutir negativamente nos níveis pressóricos. Esse artigo aqui, alô, a gente, esse aqui a gente, deixa eu ver se dá uma melhorada. Pronto. Esse artigo aqui a gente publicou no Jornal Paulista de Pediatria, Fator de Impacto 2.0, que a gente observou que mesmo tendo o IMC e a circunferência de cintura próxima de meninos e meninas, os níveis pressóricos dos meninos já seria maior. Então, a gente já começa a avaliar o seguinte, o fator sexo como um fator interveniente, mesmo equiparando os níveis de obesidade. Então, a gente normalmente correlaciona muito a obesidade à pressão. Só que aí a gente já começa a avaliar a diferença entre o sexo. Às vezes as meninas ficam brigando, né? Ah, a gente menstrua todo mês. Porra, a gente morre, velho. É bem pior morrer do que menstruar. Então, meninas, agradeçam aí, porque o homem em si, o simples fato de ser homem, já é um fator de risco pelo fato dos hormônios sexuais. As meninas, os hormônios sexuais têm uma influência diretamente na endotelina, que é vasoconstrictor, fazendo com que as meninas tenham níveis pressóricos normalmente menores do que dos meninos. Então, esse também é um dos fatores de risco que devem ser levados em consideração. Então, além dos fatores, que eu vou falar de forma muito superficial, um outro ponto importante que a galera precisa se ater é a questão da qualidade da medida, certo? Por que eu estou falando? Então, a gente tem algumas formas de avaliar, né? Então, a gente tem o método padrão ouro, que é o método intraarterial. A gente tem um mapa, que a gente avalia 24 horas, né? A gente tem o finomita, que é muito mais de pesquisa, né? Que é a fotoplasmografia, que avalia a medida da PA por segundo. E a gente tem o método auscultatório, que está bem próximo da gente, e os monitores digitais. Desses monitores digitais, eu aconselho a usar o do braço, esse do punho, ele dá uma variação muito grande. Então, eu aconselho a utilizar esses métodos. Mas por que eu estou falando isso? Porque alguns artigos que eu vou falar sobre, que eu vou mostrar, eles utilizam esse método aqui, o método intraarterial. E é um método classificado como padrão ouro. Então, por isso, ele já aumenta a fidedignidade aí do artigo, justamente por utilizar esse método. Aí, quando a gente foi avaliar em relação à fidedignidade do método, a gente publicou esse artigo aqui na Revista Brasileira de Epidemiologia, que ele já fala que quando o indivíduo em si
na realidade, os artigos, eles têm uma maior rigorosidade metodológica, eles têm valores pressóricos menores. O que é que eu quero falar com isso? Que, na medida quando você não tem uma rigorosidade metodológica da medida da PA do seu aluno, você já pode ter níveis pressóricos maiores simplesmente por estar errando na medida. Isso a gente fez até uma outra coleta, esse aqui lá em Caruaru, onde a gente publicou aqui no Journal of the American Society of Hypertension, né, uma revista específica, né, muito boa, né, fator de impacto 2.4, no qual a gente observou justamente que, na medida quando você faz 3 medidas, você já tem os valores menores. Então, normalmente, o que é que eu quero falar com isso? Então, você da academia, se você quer ter valores pressóricos realmente fidedignos, façam 3 medidas, que é o que tem na diretriz, descartem a primeira e utilizem a média das 2 últimas, certo? Então, para você ter valores fidedignos e controlar esse seu aluno, isso lá durante o antes do treinamento, certo? Então, um dos pontos que eu utilizo aqui, Alô, eu vou mostrar uma planilha. O pessoal daqui de Recife, o pessoal de Pernambuco, na verdade, a maioria dos meus alunos, eles já conhecem, mas aí é interessante que o pessoal daí de Aracaju, ele dê uma avaliada. Eu vou mostrar uma planilha que eu faço o controle total do meu aluno. Então, aqui, ó, essa aqui é uma planilha que eu jogo no Excel, e eu delimito os horários específicos. Ó. Então, ó, 7, 9, 14 e 20 horas, certo? Então, quando eu mexo aqui, ó, coloco, pronto, vamos dizer que o cara estava com a pressão de 135, ele já vai ficar amarelo. Ó. Se ele tivesse abaixo, 110, ele fica verde. E isso já modifica automaticamente aqui. Ó. Então, eu vou botar 180, ele já modifica diretamente nesse gráfico. Legal, deixa eu só te perguntar. Isso daí você passa normalmente para os alunos, eles ficam com essa planilha. Aliás, os professores, profissionais de educação física nas academias ficam com essas planilhas normalmente. E aí eles avaliam os pacientes e os pacientes que são hipertensos, etc., eles passam as informações, ou o próprio paciente, o próprio professor avalia isso daí e anota essas informações na planilha. E aí Pronto, vai tendo, vai tendo um recordatório assim, da pressão arterial do cara. perfeito. É na pegada do recordatório. Não é nem o recordatório, ele vai fazendo um controle, é como se fosse um mapa, só que aí ele utiliza o Aham, método digital, certo? Aí então eu estipulo os certo. horários. Aí ele vai lá, faz a medida e digita na planilha. Aí depois o que é que eu Hum. faço? Eu pego esse gráfico e mando para o médico. Ah, Então o legal. médico ele já vai, eu já vou tendo contato direto com o médico em relação ao controle da PA e outra coisa. Eu vou identificando, pronto, eu fiz um treinamento aeróbio com volume tal. Quando eu vou avaliar, pô, quando eu estou usando volume tal, isso já tem repercussão maior na pressão. Aí, qual é uma outra sacada também, Vicialu, que é massa, velho, em relação a meus alunos mesmo. Eles, pronto, aqui eu avalio frequência, horário de medicação, horas dormidas e alimentação não habitual. Então, o próprio aluno ele já vai começando a se ater nos fatores intervenientes e já começa a se controlar. Então, esse meu aluno mesmo, esse aqui foi o seu Janilson, ele pegou e disse assim, pô, Luciano, quando eu como tal coisa, eu noto que às vezes eu tenho picos pressóricos. Então, ele já vai começando a concatenar os fatores intervenientes e já começa a se controlar. O que é isso, Alu? Isso aqui é o cara tentar controlar a galera fora da academia. Mas esse é o problema, velho, porque o pessoal não se atém muito a isso. E na medida quando o cara começa a ter esse controle, o cara começa a ter um feeling, o cara começa a dialogar de forma muito mais coerente com o médico. Por quê? Porque o médico sabe que o cara está se atendo aos fatores intervenientes. Então, eu só ratifico em relação à qualidade da medida e ao controle dessas variáveis. Mas por que eu estou falando em relação ao controle? Pronto, eu fiz um determinado exercício e eu vou avaliar a resposta pressórica. Esse foi um artigo aqui, ó, bem interessante. Esse aqui foi publicado no International Journal of Sports Medicine. Esse aqui foi pelo Tibano, mas também tem outro aqui, ó, no Medicine Science, que também vai na mesma pegada. E o que é que eles avaliaram? Os dois tiveram as mesmas respostas. Quando você tem um efeito hipotensor, uma queda pressórica aguda,
isso normalmente tem uma forte correlação com resposta crônica. Então, por que eu estou falando isso? Vamos dizer que eu fiz exercício contigo e eu notei que essa determinada característica do exercício, eu tenho uma queda pressórica, isso existe uma probabilidade maior de eu ter esses efeitos de forma crônica. Agora, um ponto que eu falo normalmente para meus alunos, não tem como você comparar algo que você não mede, velho. Esse é um dos problemas. Tem cara que tá com aluno hipertenso, tá com aluno cardiopata, mas não mede nada, velho. Então, isso é um risco, você aumenta aí a probabilidade de risco até de morte súbita, de tudo com o seu aluno, porque você não controla nada. Então, se atenham muito à questão do controle, né, do controle relacionado a tudo, de segurança. E quando a gente vai avaliar, esse aqui é o que normalmente, deixa eu botar aqui para ampliar, isso aqui é o que normalmente a galera faz avaliação, né, do parquet. E quando a gente vai avaliar, isso aqui é uma avaliação, o parquet é uma avaliação mínima, velho. Então, você tem um aspecto mínimo aí de segurança. Aí eu até brinco, velho. Isso aqui é um jogo que eu fiz, que é o jogo da vida, tá ligado? Já jogasse o jogo da vida? Já, né, porra? Todo mundo Já devo ter jogado já. Há tá aí, muito tempo atrás. todo mundo já jogou. Mas isso Todo aqui é um mundo já jogo da vida jogou. diferente, tá ligado? Isso aqui foi um jogo da vida Ah, que eu fiz, que é um jogo da vida fitness, tá ligado? hum, Que vai chegar um determinado momento da vida que o cara vai ter que entrar no mercado de trabalho e o cara normalmente faz escolhas, tá ligado? Então a gente aham. tem aqui, ó, 3 cartas, beleza? Escolhe aí uma Beleza. das 3 cartas. Uma das três, eu É, quero a carta um. pronto. Treino realizado. Escolhe outra carta. Outra carta, três. Pronto. Treino realizado. Meu irmão, isso aí acabou de acontecer algo que eu sempre divulgo em sala. É a questão de o Deus físicos, que é o Deus que defende o profissional da educação física, tá ligado? Mas por que isso? Porque, meu irmão, vê só. Se tu tivesse escolhido a carta 3, a carta 2, ó quem tá na carta 2, pai. É a morte. Mas É por amor. quê? Vê, isso aí, por que eu tô falando isso? É porque normalmente o profissional da educação física, ele prescreve assim, velho. Normalmente, o profissional da educação física prescreve as escuras, velho. O cara não controla nada, velho. Nada. O cara chega, o cara é hipertenso, o cara é cardiopata, o cara entra na academia e treina, velho. E O cara faz. chega lá na praia, treina, velho. Então a gente, hoje, faz um treino às escuras. É, normalmente morre gente, até aumentou, né? A quantidade até aumentou um pouco, mas a gente tá matando, a gente ainda, graças a Deus, ainda mata pouca gente, pelo fato do que a gente não controla. Então, o que é que seria coerente? Primeiro, o cara pedir uma avaliação, se o cara é cardiopata, se o cara é hipertenso, tenta fazer uma avaliação mais fidedigna, velho, do cara. Faz uma avaliação, pede alguns exames bioquímicos, tem um contato direto, velho, com o médico, né? Dialoga, velho, com ele sobre a questão do teu treinamento, o que é que tu estás fazendo. Lembra quando a gente tem um contato com o médico, a gente faz um trabalho mais seguro, velho. E infelizmente a gente não está fazendo isso. Então, essa brincadeira que eu boto aí em relação ao jogo, né? Que na verdade a gente tem uma sincronia tão boa, né? Que foi o primeiro e terceiro, né? Que em relação ao jogo, Impressionante, né? é uma realidade, é uma dura realidade da gente, da educação física. Então, a gente precisa começar a pensar da forma de saúde e fazer um trabalho muito mais seguro. Então a gente E tem aí alguns. é importante, só é importante você colocar isso aí. Eu estava lendo hoje uns artigos nesse sentido, assim, primeiro da quantidade de hipertensos que a gente tem, da previsão que a hipertensão ela tem de afetar mais pessoas ainda, né? Como que ela deve crescer ainda, e o quanto que isso mata. Além disso, o quanto que a hipertensão e o não tratamento da doença, ela impacta nos cofres públicos, né? Por exemplo, o Sistema Único de Saúde, extremamente onerado com esse tipo de doença, né? A hipertensão, obviamente, é só um exemplo delas, né? Mas é uma doença que está muito ao nosso alcance, vamos dizer assim, né? São muitas pessoas que têm,
são muitas pessoas que procuram o exercício físico por conta da doença, então a gente está nessa linha assim de frente, né, de combater essa doença. E o exercício físico é uma das principais recomendações não farmacológicas para o tratamento da doença, né? Então é extremamente importante o profissional de educação física, considerando todo o risco, o dinheiro que está envolvido dos órgãos públicos, né, nessa doença, o trabalho, o nosso trabalho é essencial para isso. Então, realmente, a gente precisa estar muito bem preparado do ponto de vista científico, né, do ponto de vista técnico e prático, para que a gente consiga dar conta dessa demanda, né? E é um ponto, Alu, eu estou falando mercadologicamente falando, o ponto que você está falando é de suma importância e a gente já sabe da importância do. Na verdade, o mundo está vendo a importância do profissional da educação física, tanto é que até a correlação com o Covid, obesidade, né, tem vários pontos nesse sentido. Só falta o profissional da educação física notar que ele é importante e a partir dali vestir a camisa da educação física e realmente fazer um trabalho diferenciado. Né? Esse é um ponto que precisa ser mencionado. Né? Mas hoje a gente já está caminhando para essa ação. Um dos pontos relacionados a que o pessoal também precisa se ater é a questão dos sintomas, né? Então, assim como eu falo, porra, ninguém morre do nada, velho. Ninguém morre do nada. Então, o cara vem ao tempo mostrando alguns sintomas e é claro, se o cara não avaliar, o cara não vai se ater a esses sintomas. Pessoas que sentem desconforto ao caminhar, né, que está relacionado à questão da própria claudicação, né, que é resistência vascular periférica. Tu chegasse a estudar isso também no mestrado, né? Sim, sim, estudei no mestrado e doutorado. Então, resistência vascular periférica, que foi também da Lausanne. Então, a gente tem alguns sintomas, o cara normalmente aumenta a taquicardia, respiração, alguns pontos que o cara já começa a avaliar que isso indica uma maior probabilidade ali de risco cardiopulmonar. Então, a gente precisa começar a se ater a justamente ter noção disso. E na medida quando o cara começa a avaliar, isso que eu passei em relação à planilha, você já começa a ter o feeling, já começa a ter o contato com o nutricionista, com médicos, que isso é importante. Então a gente já começa a mostrar a importância da educação física. Quando a gente vai partir para exercício, né, tem uma galera já começa a falar, pronto, esse estudo aqui, isso aqui foi uma revisão, né, publicada recentemente, né, em 2018, mostrando que na medida quando você faz exercício, a pressão arterial sistólica ela já tem uma queda de 5 a 17 milímetros de mercúrio e a diastólica de 2 a 10. E normalmente a galera fica pensando, porra, é pouco, né? Só que quando a gente vai avaliar, uma simples queda aqui, ó, só de 5 milímetros de mercúrio, você já reduz significativamente o risco ali, ó, 14% de AVC, 9% de doença arterial coronariana, 7% de todas as causas. Então, primeiro, o cara tem que deixar o aluno ciente de que a queda, mesmo que seja ínfima, você já reduz significativamente o risco de ter mal súbito e de morte, certo? Um outro ponto, que aí a gente já começa a enveredar para o exercício, é a questão de quando o cara pratica o exercício, o cara normalmente tem uma queda dos valores pressóricos, que é o que a gente chama de efeito hipotensor, né? Tem alguns autores até utilizando efeito hipotensivo, né? Mas normalmente a gente vê o efeito hipotensor. Mas quanto maior o valor pressórico, maior essa queda, certo? E quando a gente vai... Ou seja, só complementando o que você está falando, primeiro só para a gente é, deixar clara essa diferença assim, do efeito agudo e do efeito crônico do exercício. Né? Isso que o Luciano colocou agora, está falando de hipotensão pós-exercício, é um efeito agudo, é um efeito que acontece logo após o exercício. Né? Logo após o exercício, dependendo do tipo do exercício, a gente vai ver isso aí, tem pode ter uma redução da pressão arterial ali, né? De forma aguda, logo depois do exercício. Só que ao longo do tempo, esse efeito ele é somado. Esse efeito agudo, de sessão a sessão, ele é somado a longo prazo. E aí a gente teria um efeito crônico, né? Que é o somatório desses efeitos agudos. Só para vocês entenderem essas diferenças aí entre efeito agudo e crônico, né? Inclusive, isso é o que tem lá naquele artigo lá que eu mostrei da Sports Medicine, que é essa correlação entre o efeito agudo e o efeito crônico. Então, esse somatório. Então, quando a gente vai avaliar para a característica do treinamento, o que é que a gente já começa a observar?
que quanto maior o tempo, né, do exercício, maior esse efeito hipotensor. Então a gente já começa a ter uma identificação de um pouco da mudança de característica, né? Porque normalmente, se o cara for pensar para, eu quero fazer emagrecimento, o cara vai na lapada. Para o treinamento aeróbio em si, o volume em si, ele já está se mostrando. Qual é um ponto importante a ser discutido? Sempre quando for fazer a prescrição para hipertenso, você tem que botar na balança pontos positivos, na realidade, benefícios e riscos, certo? O exercício em si, querendo ou não, ele já descompensa o determinado indivíduo. Então, o que é que o cara vai avaliar? Se aquela determinada intervenção ali, ela consegue ter benefícios com riscos minimizados, certo? Deixa eu ver aqui, eu tenho uma pergunta. Vocês, por que tão Professor difícil? Cleilson. Porque é Na verdade, difícil convencer o estudante da educação. Você leu daí, né? Diga aí. em relação ao mercado de trabalho, meu irmão, eu acho, pelo menos aqui em Recife, aqui em Pernambuco em si, eu vejo que a galera está enveredando muito para a valorização da ciência. E na medida quando as pessoas que não estão se abraçando mais, eu estou falando para esse público específico, tá? É claro que tem muita gente que vai pensando em estética, mas notem que a característica do hipertenso é diferente. O foco para o hipertenso é a diminuição da pressão. Se o cara vai melhorar esteticamente, que normalmente isso acontece, ele tem que vir em segundo plano, certo? O foco é, primeiro, eu até brinco os caras, primeiro foco é não matar, certo? Então, anotem, não matem ninguém, certo? Só que esse é um ponto que é importante pelo fato de que o exercício ele descompensa. Então, na medida quando ele descompensa, a depender do tipo do exercício ou característica do exercício, você pode descompensar mais ou colocando mais em risco. Então, em relação ao treinamento aeróbio, o volume está se mostrando, quanto maior o volume, maior a resposta. Quando a gente vai avaliar a intensidade também ela tem essa característica. Quando o cara vai aumentando ali a intensidade do treinamento, isso também repercute no efeito hipotensor maior, né? Tanto é que saiu até uma meta-análise do Rafael Perrier agora, mostrando o HIIT e a queda pressórica. Entrou aí, Henrique Soares, viu? Coisa linda, espetáculo de homem. Mostrando até o HIIT, essa correlação. O que é que você vai avaliar também? É justamente essa balança de risco e benefício, certo? Então, de forma consensual, o treinamento aeróbio ele já está bem desenhado em relação ao treinamento para hipertenso. Ah, mas eu vejo alguns pesquisadores mostrando que quem faz aeróbio é isso, ou quem faz aeróbio é aquilo, e pá. Velho, eu acho que aí vocês têm que vestir a camisa da educação física, velho. Eu não tenho que vestir a camisa do treinamento de força, vestir a camisa do aeróbio funcional, crossfit. Velho, você tem que ver o que é melhor para o seu aluno, certo? E quando a gente fala em exercício para hipertenso, primeiro ponto a ser seguido é diretriz. Não tem para onde correr. Se você está prescrevendo para o hipertenso e não chegou nem a ler a diretriz, você está errado, velho. Já de antemão já falo, você está errado. Você está fazendo aquele trabalho do jogo da vida. O jogo é às escuras, né? Você está fazendo treino às escuras, escolhe lá um treino e a partir dali joga, velho. Se o cara morrer, morreu. Pronto. É na sorte. Então, o primeiro ponto é seguir as diretrizes. Estudantes e profissionais estão preocupados com a estética. Eu acho que Silvia está colocando aí. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa, ao longo do tempo, ir mudando, tá? A estética, ela tem muita gente que corre atrás da estética, mas a depender do seu argumento, da forma de trabalho, você consegue modificar um pouquinho a cabeça do aluno. Modificando a cabeça do aluno, você vai ter pessoas, você vai conseguir aí ter um aluno em si mais crítico e um aluno que cobra. Pronto, porque eu mesmo faço essa avaliação geral do meu aluno. Se esse acontecesse desse meu aluno passasse para Luísio, ele iria cobrar. Luísio, olha, meu outro personal, ele fazia o controle disso e disso, daquilo. Irmão, trabalha com segurança, e pá, e você faz o quê? Então, ou a Luísio se adapta, que esse é o ponto positivo, que o outro profissional vai começar a se adaptar a estudar e a gente melhora a área, ou senão ele vai ser escanteado, velho. Então, essa é a minha forma de pensar. Aí saiu esse artigo aqui, ó, dentro até da característica do aeróbio, né, na Preventive Medicine, mostrando que a simples caminhada ela já repercute, né, positivamente em relação aos valores pressóricos. Você já tem a queda pressórica justamente simplesmente com a caminhada, certo?
Eu posso depois passar os artigos aí para a Lu, né, os títulos, e a galera corre atrás dos artigos e começa a discutir, ou senão me adiciona também, a gente vai debatendo aí pelo Instagram. Então, o treinamento aeróbio em si, galera, já é de forma consensual, positivo. Tem, inclusive o Henrique Soares, que entrou aí, a gente estava debatendo, discutindo sobre a questão do treinamento de força, né, que saiu a última meta-análise confrontando, mostrando que são equiparados. E a gente estava justamente falando sobre a saúde vascular relacionada ao treinamento aeróbio. Então, é outro ponto que você precisa se ater. Então, privar o hipertenso do treinamento aeróbio porque A ou B pesquisador não é contra o treinamento aeróbio, eu acho que não é muito coerente, certo? Então, pense na diretriz, pense em forma segura. Quando a gente vai partir... Só para complementar, além disso, assim, óbvio que como o ponto principal que a gente tem que procurar para o aluno que é hipertenso é a redução de pressão arterial, né? O controle ali, isso sem dúvida, porque está mexendo no risco, né? Que ele tem de morrer, claro que isso é o mais importante. Mas a gente tem algumas coisas secundárias, né? Que obviamente o exercício aeróbio, o exercício de força, eles vão estar trabalhando ali, né? Melhora da aptidão musculoesquelética, por exemplo, né? Para o exercício de força, melhora da aptidão cardiorrespiratória para o exercício aeróbio, né? Então a gente, como profissionais de educação física, a gente tem que conseguir pesar e isso está muito envolvido também. Ó. Você está mostrando agora essa balança aí. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, né? A gente tem que saber para o aluno hipertenso saber pesar dentro desses tipos de treinamento, né, envolvendo volume, intensidade, o que é risco, o que é benefício para esse paciente, né? Isso que eu falo, Lu, pronto, isso é a forma que a gente deveria trabalhar, né? A forma que o pessoal trabalha é essa, tá ligado? Então, a galera vai na doideira, loucura total, na medida que a gente não tem muito controle, a gente aumenta esse risco. Quando a gente vai partir para a questão do treinamento de força, né, a característica do treinamento de força, antigamente o pessoal era totalmente contra. Por quê? Por causa de alguns artigos. Esse aqui foi um deles, né? O artigo de McDowell, né, publicado no Journal Applied Physiology, mostrando que o treinamento de força em si ele pode ter números muito maiores do que o esperado em relação ao aumento pressórico. Só destacando que isso aqui foi um método intraarterial, né, que eles avaliaram que na medida que você vai realizando o treinamento de força, e normalmente até próximo da falha, ou até a falha, você tem os níveis mais elevados, certo? Então o pessoal começou a ter medo do treinamento de força justamente por causa desse aumento, né? Então o pessoal disse, porra, nunca passo o treinamento de força pelo fato desse aumento. Só que aí, se a gente for avaliar hoje, até a própria diretriz ela já modificou, né, em relação a essa característica, e a gente já começa a ver os efeitos crônicos extremamente positivos relacionados à queda da pressão só com o treinamento de força. Essa aqui foi uma meta-análise, né, publicada em 2017, que ressalta a importância do treinamento de força para essa queda pressórica, tanto da pressão arterial sistólica como a pressão arterial diastólica. Então a gente já começa a ver esses pontos. Então quando a gente vai primeiro, a gente já começa a ver algumas características diferentes. Esse aqui foi um artigo publicado por grandes amigos, né? Um deles, inclusive, um espetáculo aí de homem, né? A Luiz e o Henrique. Né? Mas se a gente for avaliar, só tem fera nesse artigo aqui, né? Grandes amigos mesmo. Que eles fizeram a comparação de 50% e 70%. E quando foi avaliar entre 50% e 70%, né? Eles observaram que 50% e 70% eles tiveram um efeito hipotensor equivalente. Foram iguais. Aí o cara começa a ficar em dúvida, né, velho? Porra, e aí, velho? O que é que eu escolho? 50% ou 70%? Quando eu fui para um congresso, eu vi um cara até falando assim, porra, se for para escolher de 50% e 70%, ciente que eles tiveram um efeito hipotensor iguais, eu escolho 70%, porque eu tenho melhores respostas relacionadas à melhoria, hipertrofia. Bom. Só que aí a gente já começa a ter uma outra linha de raciocínio. Comparando 60% e 80%, fazendo um número estipulado de número de repetições, 7 e 7, olha o valor pressórico que chegou, e olha o valor pressórico que chegou a 80. Ou seja, uma intensidade maior, você vai ter um risco maior. Também, o artigo publicado aí com o método intra-arterial. Só que quando a gente vai avaliar o pessoal treinar até a falha,
Olha aqui, esse aqui foi a 40% e esse aqui foi a 80%, só que ambos foram até a falha, ou seja, esse de 40% fez um volume maior. Quando eles foram avaliar, eles não tiveram diferença significante relacionada a esse risco, velho. Então, o que é que eu estou querendo falar? Meu irmão, se uma maior intensidade, ela traz um risco maior. Agora, quando mesmo que você trabalhe com a baixa intensidade, só que você aumente o volume e eles se equiparem indo até a falha, os dois trazem riscos equivalentes. Então a gente já começa a botar aquele risco e benefício, né? Em relação na balança. Aí o cara já vem para esse aqui, ó, mostrando que quando o cara entra em fadiga, sim, só um ponto importante para a galera. A gente tem a falha concêntrica, tá? A gente ó, entrou o Bruno Remígio, agora começou a travar, viu, velho? A internet. E entrou o Henrique, travou. Pesou. Entrou o Caú, travou. Henrique, travou. Bora, Ricardão, beleza? Galera boa. Só fera. Fala, Brunão. Olha, a gente tem falha concêntrica, quando o cara tenta levantar, mas não consegue, falhou concentricamente. A gente tem fadiga moderada, que você está executando o movimento, mas vai chegar num determinado momento que o cara diminui a velocidade de execução. Isso é o que a gente chama de fadiga moderada. E a gente também tem a falha excêntrica, que é quando você não consegue nem segurar mais o peso, certo? Mas, enfim, esse artigo aqui, eles compararam a fadiga moderada, que é redução da velocidade, com a fadiga concêntrica, que é o que normalmente a galera treina nas academias, teoricamente, né? O simples fato do cara comparar a fadiga concêntrica com a fadiga moderada, que é a de redução da velocidade, o cara já tem um aumento de 25 milímetros de mercúrio, velho. Então, se o cara for pegar a diretriz pede para que o cara treine dentro de fadiga moderada, certo? Então, a gente já começa a ver outra característica diferente do treino para o normotenso, que é não treinar em cima de fadiga concêntrica. Ah, Luciano, mas a fadiga concêntrica a gente pode ter maior nível de hipertrofia. Primeiro ponto é que o foco não é esse, o foco é a redução da PA. E se você ainda está com a mente de que no pain no gain, só o no pain no gain para hipertrofia, você precisa também rever esses conceitos, visto que isso aí também está sendo quebrado. A gente não necessariamente precisa ir à fadiga concêntrica para conseguir hipertrofia, certo? Então você já estaria, de certa forma, equivocado de duas formas. Quando a gente vai para uma outra característica, que é justamente o intervalo de descanso, certo? O intervalo de recuperação. Esse estudo aqui, eles avaliaram o descanso de 45 segundos e 90 segundos. Então, note que 45 segundos, ele ainda tem a diferença entre o baseline. Então, quando eles foram avaliar para 90 segundos, ele já tem uma boa recuperação para um outro estímulo. Então, a gente já começa a identificar a diferença do intervalo de recuperação também para o hipertenso. Então, diferentemente do normotenso, que a galera está dando aí 30 segundos, 1 minuto, para o hipertenso é uma característica também diferente. Normalmente a gente precisa dar um intervalo maior para essa recuperação. Saiu esse outro... Ou seja, só em relação à intensidade, Certo. né, a nossa preocupação maior tem que ser não levar o cara até a falha. Isso. Né? Não levar até a falha. Treinar na fadiga ali moderada, né? Quando normalmente durante o exercício a gente nota uma redução da velocidade de execução do exercício, né? Então esse é um bom ponto para você parar o exercício ali. Acima disso, a pressão ela vai começar a aumentar de uma forma exagerada. Então é uma forma que a gente tem de tentar prescrever o exercício de uma forma mais segura, né, para esse paciente. E com relação ao intervalo de recuperação maior durante as séries e exercício, entre as séries e exercício, melhor dizendo, a gente vai ter uma recuperação melhor da pressão arterial nesse tempo, e é provável que na série seguinte o paciente ele chegue com a pressão menor, né? Isso que aquele estudo estava mostrando lá, né? Perfeito. Aí quando o cara vai avaliar, isso aqui é outra coisa que não vejo muito, mas esse aqui foi uma meta-análise que eles compararam a forma que o cara descansa, velho. Sentado e deitado, né? Supino, de forma supinada. Quando eles vão avaliar, as pessoas deitadas, elas têm uma redução maior, tá ligado? Da pressão. Isso aqui eu não vejo muito, né? Mas é algo interessante. Até eu estava discutindo com o próprio
Henrique, né, que está escrevendo um artigo sobre isso, que a gente poderia ter novos estudos com outros métodos para a gente avaliar a forma que o cara está descansando. Eu não vejo muito nas academias, mas é algo interessante a ser pensado também, certo? Aí o pessoal, ainda só voltando sobre a questão do descanso, da forma de treino, o pessoal tem um pesquisador que estava falando sobre a questão da manobra de Valsalva, né? Que isso é para proteger o organismo e tudo mais. Velho, nota o seguinte, o treino para hipertenso, não necessariamente eu vou ter uma característica de fadiga total, não, velho. É um treino peculiar, um treino diferenciado. Então eu não vou pensar um treino extremamente extenuante. E além disso, ciente da hipertrofia, ela pode acontecer de várias formas, vários mecanismos. Eu já vou sim conseguir um nível de hipertrofia interessante para esse indivíduo, mas mesmo ciente de que o ponto principal é a redução da PA. Aí, quando o cara vai avaliar a massa muscular, Alu, esse estudo aqui ele mostra que quanto maior a massa envolvida, maior os valores pressóricos, certo? Aí, quando o cara vai avaliar essa última meta-análise, eles observaram que quanto maior a massa envolvida, também maior o efeito hipotensor. Peraí, meu irmão, o cara fica doido, né? Porque o cara fica pensando nessa porra. O cara vai lá. Ele diz que quanto maior a massa, maior a PA. E quanto maior a massa, mas também eu tenho um maior efeito hipotensor. Aí o cara vai, meu irmão, e aí, o que é que eu vou usar? Primeiro, assim como eu estava falando, você precisa colocar na balança risco e benefício, velho. Se você já tem um controle bem do seu aluno, velho, você já está avaliando, você tem uma avaliação diagnóstica, uma avaliação formativa, tudinho, o cara pode, de certa forma, ir arriscando aos poucos, certo? Mas se o cara for pegar na diretriz, ele até fala sobre a questão da utilização de exercícios unilaterais. Por quê? Porque tem uma menor massa envolvida, repercutindo de forma menor, até nos níveis pressóricos. Quando o cara vai avaliar o HIIT, né? Esse aqui foi o estudo do que eu tinha falado, do Rafael Perrier, né, aqui de Pernambuco, que eles observaram aí que o HIIT ele tem melhores efeitos em relação ao efeito hipotensor quando comparado ao treinamento contínuo. E aí, saiu esse artigo também, né, na Sports Medicine, também observando os efeitos relacionados ao HIIT, né, quando comparado ao treinamento contínuo. Mas, mais uma vez, eu ressalto, o que é que o cara vai avaliar? Risco e benefício. Maiores intensidades você pode ter repercussões, inclusive tem uns artigos do Ulrich Wisloff, né, que é das grandes referências que a gente tem, que também observa também esses efeitos hipotensores, contudo, o cara vai avaliando riscos e benefícios para aí sim colocar para o seu aluno. Inicialmente eu não indicaria. E um outro ponto que é interessante que o cara avalie, que é a questão da aderência, né? O HIIT, a depender do nível do treinamento do cara, o cara não gosta e o cara tem uma baixa aderência. Se o cara tem uma baixa aderência, o hipertenso ele precisa treinar sempre, velho. Senão, o cara pode ter repercussões que não são muito coerentes. A gente utiliza aqui, Alu, também a escala de afetividade, né? E normalmente eu utilizo na própria planilha. Ó. Na própria planilha, deixa eu botar aqui, velho. Pronto, aí eu treinei, que dia é hoje? Dia 21, né? Aí eu disse, porra, Lu, e aí, velho? De mais 5 a menos 5, pro cara que você avaliou. De mais 5 a menos 5, dia 21. Aí tu chega aqui, ó, porra, velho, o treino hoje foi uma bosta, velho. Menos 5. Aí tu tá massa, pai. E aí, quanto foi? Meu irmão, hoje foi massa, 5. Aí 3. Aí depois menos 2. Menos 4. Aí o cara menos 5. Então, se o cara tem uma média negativa, existe a probabilidade maior do cara sair. Qual é o grande erro das academias? Os caras só avaliam, velho, quando o cara sai da academia, velho. Depois que o cara sai da academia, o cara liga. Ei, bichão, por que tu saísse da academia? Meu irmão, o cara tem altos na realidade, percepções negativas do treino, mas o cara só vai avaliar posteriormente. Então, isso é uma das grandes falhas que a gente tem nas academias, mas para o hipertenso em si, você não pode falhar em hipótese alguma. E só essa escala, comentando essa escala que você mostrou aí, ela é uma escala muito legal, assim, é uma escala para mostrar o quanto o exercício ele é prazeroso, né, para aquele indivíduo. E aí isso que o Luciano colocou é legal, porque não adianta o cara ele não vai ter o benefício do exercício
Você pode ter o exercício mais bem desenhado possível, o treinamento que vai trazer o melhor benefício para ele. Mas Perfeito. se ele não aderir, se ele não estiver fazendo exercício, ele não vai ter o benefício, obviamente, do exercício. Então, essa escala, ela ajuda a medir se o prazer ele está sendo prazeroso ou não o exercício. E, naturalmente, quem tem mais prazer de fazer exercício tem a chance de se manter fazendo exercício. Né? Então, é importante para você conseguir prescrever o treino para o seu paciente e garantir que ele consiga se manter no treino. Né? Depois que o cara iniciou o treino, é bem provável, e se ele não estiver gostando, que ele vai desistir. E é interessante porque, e a gente fala isso, né, Luciano, porque a gente trabalha com esse tipo de população. Não adianta a gente dizer, não adianta muito a gente dizer para ele, ó, sua pressão arterial ela reduziu 8 milímetros de mercúrio. Porque para ele não é muito palpável isso, né? Agora, se ele sentir prazer naquilo que ele está fazendo, aí a chance dele se manter é muito maior. Então é interessante você conseguir associar uma prescrição robusta, né, obviamente, que vai trazer o melhor benefício para aquele paciente ali, em detrimento do prazer que ele está sentindo durante a prática de exercício. Agora um Seu ponto, exemplo, né? Pode falar. ponto legal, e pronto, isso que você está falando em relação à questão da efetividade, mas dá uma sacada, pronto. Aqui eu vou mostrar uma planilha, velho. Pronto, aqui exames bioquímicos, certo? Aí o cara vem aqui, ó, pronto, a glicose, hipotético, a glicose ele deu 145, beleza? Ele tem que melhorar. Aí depois o cara foi lá, hipotético, e foi para 98. Tá ok. Meu irmão, é isso que eu tô falando, velho. O cara só consegue ter noção da importância do exercício se o cara estiver medindo, pô. Então, se você falar assim, ó, meu irmão, você conseguiu reduzir de tanto para tanto, isso já diminui seu risco cardiovascular, você já consegue ter repercussões, então o cara começa a vender. Então, além da escala de efetividade, você tentar controlar tudo no seu aluno, velho. Tudo. Sono, como é que tá? Melhorou o sono. Então, você tentar mostrar que o exercício não tá só relacionado à estética, velho. Nossa área, desculpa o termo, mas nossa área é foda, velho. É massa demais, porra. Nossa área consegue melhorar praticamente tudo, pô. Só que a galera não mede nada. E a galera fica só bitolada a emagrecimento. Porra, emagrecimento é só uma coisa, velho. Então, nossa área é muito maior do que isso. Só finalizando, a gente tinha só debatido para chegar muito próximo. A questão da pressão inicial, né? Ali é 160 por 105. Deixa eu só botar aqui. Aqui, o 160 por 105, normalmente a gente não faz, né? Não sei, o pessoal até estava discutindo sobre que seria 110 ou chegou até a aumentar. Pelo menos que eu vi lá na diretriz, ele continuava esse valor, né? 160 por 105, o cara não executava. Aí o pessoal, não, eu posso fazer treinamento aeróbico para ter efeito potensor. Eu não arriscaria, velho, certo? Então, tenta fazer com margem de segurança. Quando o cara vai para a diretriz, ele vai dentro da característica do que a gente conversou hoje nessa live, né? Fazer um treinamento normalmente com intensidade moderada, né? Tentar ter um volume de treino relacionado à semana maior. Quando o cara vai para treinamento de força, olha, pausas longas, 90 a 120, ó, fadiga moderada, isso tudo tem na diretriz. Ó. Execução unilateral, por quê? Porque é um menor volume de massa muscular envolvida, tem um menor risco. Então o cara vai começando a avaliar que esse ponto é importante. E só finalizando, cuidado aí na hora de prescrever, né? Porque, meu irmão, a prescrição para o treinamento hipertenso, ela tem um risco mais elevado do que para o normotenso, certo? Então o cara precisa se preparar, né, para prescrever, realizar uma prescrição de forma muito mais segura. Então Alu, justamente nessa linha de raciocínio, a gente já começa a ver que a característica do treinamento é totalmente diferente do normotenso, e o cara precisa se preparar, velho, para prescrever para esse grupo, não é qualquer um. Então, se for para arriscar, eu prefiro que o cara faça assim, velho, passa a bola, velho. Passa a bola, prescreva aí de forma mais segura. O interessante disso que assim, a gente conversou, você colocou, é que não precisa, para você alcançar o melhor resultado, principalmente do ponto de vista de risco, né, benefício, essa relação, você não precisa inventar ou fazer coisas mirabolantes ali, né, para
para que você alcance um bom objetivo, né, para esse paciente. Tem uma pergunta aí, eu acho. Tá falando sobre que o pessoal avalia muito mais na questão do medicamento, né? O povo em si, ele quer tudo mais fácil, né, velho? E hoje a gente já está começando a avaliar, né? Em relação a isso, a resposta. O exercício em si, ele minimiza, ele consegue até diminuir essa quantidade de medicamentos, né? Aham. Aí o pessoal fala até sobre a questão da qualidade, né? A depender da qualidade do medicamento, você não seria muito seletivo. Então, antigamente até o pessoal tomava alguns medicamentos que influenciavam diretamente no nível de obesidade. Hoje são mais seletivos, agora são os mais caros, né, que são mais seletivos. Então, seria também nessa linha de raciocínio. Então, mas essa ideia do remédio que, deixa eu ver quem foi que Foi colocou, Pedro. foi Pedro, colocou, infelizmente é a dura realidade, velho. Mas a gente vai mudando aos poucos. Entrou Edil aí, Edil professor comigo lá da Federal, o grande Edil. Então, se a gente for avaliar, a gente tem uma característica totalmente distinta, mas a gente precisa se preparar para isso. Tem muitos artigos, muitas meta-análises legais. A gente tem pouco tempo, né? Foi 1 hora, daqui a pouco está acabando, inclusive, Alu. Sim. É muito rápido para a gente debater sobre isso. Mas aí, que venham as perguntas posteriormente, pode me adicionar aí também. Luciano É, Machado, a... de 3. Boa fala. Pode depois chegar aí para a gente discutir. Discutir aí ciência, para mim sempre é massa, velho. E discutir com você é melhor Luciano, ainda, velho. Luciano Machado, 23, é isso? É isso. Então, adiciona, Luciano tá sempre postando artigos, né, e coisas relacionadas aos estudos dele no Instagram. Então, fiquem à vontade. Ele também é um cara super solícito, vai ter o maior prazer de responder vocês, né, no privado. Quem conhece a gente sabe que a gente estuda, né, exercício, resposta cardiovascular, exercício, e normalmente com esses pacientes, né, que tem algum tipo de doença cardiovascular associada. Então, a gente está sempre estudando esse tipo de paciente, né? Fiquem à vontade, a gente tem estudos com isso, tem pesquisas em andamento com isso. Então, fiquem à vontade, né, de chegar para a gente conversar, E uma perguntar coisa alguma coisa importante, no Viscalu, privado. ó, Fala. o confiança é daí, né? O confiança, o time de confiança, né? Confiança e Sergipe, né, É de eu acho. Sergipe, né? É de É, Sergipe. Tomara que eles ganhem, viu? Eu tô torcendo pra vocês aí, o pessoal de Sergipe. Tô torcendo pra vocês tá. aí. Ganhem, vão jogar contra o Sport amanhã. Então, a Tomara, gente velho. sabe que a gente é É o do mínimo que os caras não, mas com certeza vai dar confiança, não tem jeito, não. eu tô torcendo aí. Não tem A jeito. galera, a galera de Aracaju aí também torçam bastante. Mas, Alu, foi um prazerzão, velho, tá debatendo aí ciência com você. Você é um cara que eu admiro muito. Ele mandou uma mensagem pra mim no Obrigado. direct, disse assim, bicho, não fique mandando beijo esse negócio pra mim não, que são meus alunos aqui. Eu disse assim, Alu, que nada, bicho. Todo mundo sabe do nosso relacionamento. Então, beijo, coisa linda. Tua barba tá um espetáculo. Mas, brincadeiras à parte, Alu é um cara que eu tenho, é um irmãozão que eu tenho um carinho gigante. E aproveite Tô suando bastante. aqui de nervoso, viu, Não, Luciano? fique nervoso mesmo. E Henrique pior ainda, viu? Se Henrique tivesse aqui era pior. E aproveite ao máximo a Lu. A Lu é um cara que é admirado bastante aqui em Pernambuco, hoje tá por aí. É um cara que é admirado não só pela competência, né, mas pela pessoa que ele é. O pessoal que conhece e aí sabe. E quando ele fez o convite, eu disse, meu irmão, na hora, velho. E a hora? Eu disse, meu irmão, diga qualquer hora, velho. Qualquer data a gente vai. Viu? A Lu, beijão. Deixa salvo aí a live e o pessoal, Vou qualquer dúvida, deixar. pode chegar junto. E minha meta de barba é chegar próximo à sua. Tá chegando sim. Quando você chegar, você pode aposentar, viu, velho? Pode aposentar. Ó, deixa eu te falar. Eu queria agradecer. Estamos só com alguns minutos aqui para não derrubarem o Instagram, derrubar a live, uma live dessa com esse peso, velho. Não tem condições alguma, né? Aí eu vou. Ó, minha mãe, ó. Minha mãe é mãe, né, velho? Eu falei, mãe, entra aí pra você ver seu filho na live. Ela começou a Orgulho, né? elogiar aqui. É orgulho. Só pra ter alguém pra elogiar, né, velho? Então, eu te agradeço muito, assim. Eu sei que você é cheio de compromisso. Tem suas aulas para preparar, né? Vez por outra, alguém te convida para fazer live também. Então, eu te agradeço aí, você topou na hora, realmente. Né? Valeu, foi uma hora passa rápido, né? A gente nem sente. Por mim, eu ficava conversando aqui 3 horas sobre isso tranquilamente. Massa. Então, eu quero agradecer aí, pessoal, quem apareceu. Ó, meu pai também tá aí, tá achando ruim que eu não falei o nome dele.
É a galera boa. Então, eu queria agradecer, né, a presença de todo mundo, né, o pessoal da Nassau, da Uninassau, Aracaju, né, que cedeu esse espaço aqui, né, agradecer a instituição também e agradecer a todo mundo, né. Valeu aí, pessoal, e apareçam nas próximas. Essa semana toda a gente vai ter live aí no Instagram da instituição, então tá com a programação bem legal, né, tentem aparecer e aproveitar, né, sempre nesse horário com profissionais de excelente qualidade, né, então é isso aí. Luciano, queria te agradecer novamente. Obrigado aí por tudo. Valeu, pessoal, pela presença aí. Até a Agradeço, próxima, hein? beijão. Como é o nome da tua mãe, pô? Ela apareceu aí, Ione, foi? Ione. União, parabéns pelo filho. Aí é uma fera, viu? Aí é uma fera. Tá bom. Beijão, valeu, Valeu, valeu. valeu. Tchau, abraço. Até logo.